Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 97. Salmo número 97 é o texto da exposição de hoje. A palavra de Deus nos diz: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela tua palavra escrita, revelada a nós. Te louvamos porque tu és Senhor, porque tu és Rei desde a eternidade, tu reinas de forma soberana e majestosa, porque o Senhor reina sobre nossa vida. Nós te louvamos por isso e nós te agradecemos. Te agradecemos porque podemos nos alegrar em Ti através de Cristo Jesus. Teu Santo Espírito vem agora nos ensinar e aplicar a Tua verdade em nossa vida. Em nome do Filho Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o ano de 2018 foi marcado pela chegada de um novo governo no nosso país. Depois de um longo governo corrupto, do momento de opressão, um novo governo chega. O presidente Bolsonaro ele é eleito e no dia de sua posse, aqueles que votaram nele se alegram e festejam a chegada de um novo presidente. Creio que em sociedades mais antigas ainda, quando reis eram coroados, isso era ainda mais forte. Talvez nosso sentimento patriota não seja tão forte como era de outras sociedades antigamente, mas os reis, ao serem coroados, tinham um dia para eles, um dia onde o povo pararia e adoraria esse rei e se alegraria pela chegada desse rei e festejaria a chegada desse rei. E meus irmãos, a palavra de Deus no Salmo 97 nos chama a adorar e se alegrar por um rei muito maior do que qualquer rei que já pisou na face da terra, o nosso Senhor Deus, o Rei soberano, todo-poderoso, o Rei majestoso desde a eternidade. Nós somos chamados agora a olhar para Deus, a olhar para esse Rei e nos alegrarmos nele. Antes de entrar no texto, eu queria trazer o contexto desse salmo. E o livro dos Salmos, de uma forma geral, ele é composto por 150 salmos, dividido em 5 livros dos Salmos. E o Salmo 97, especificamente, se encontra no 4º livro dos Salmos. E dentre várias características, gêneros que os salmos podem ter, que podem ser salmos de louvor, salmos de ação de graça, salmos de lamento, salmos de realeza ou de sabedoria, o Salmo 97 se encontra dentro de uma coletânea entre o Salmo 92 e o 100, que são exatamente os salmos de realeza ou salmos de majestade. Essa primeira frase, esse primeiro termo que aparece, reina o Senhor, é um tema central para estes salmos, é um tema central para o Salmo 97. E além de estar dentro já dessa coletânea que fala sobre salmos de realeza,
O Salmo 97 se encontra entre o 96 e o 98, obviamente, e esses três salmos juntos, eles anunciam a vinda do reino universal de Deus. Essa é a ideia central, é o tema central destes salmos, e o anúncio desse reino é um tema central no Salmo número 97. E com isso em mente, eu queria falar com os irmãos hoje que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele reina de forma majestosa, Ele reina sobre outros deuses e Ele reina de forma salvífica sobre o seu povo. Nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele reina de forma majestosa, porque Ele reina sobre outros deuses e porque Ele reina de forma salvífica sobre o seu povo. Então, o primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 6, devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele reina de forma majestosa. Quero ler novamente os versículos com os irmãos. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Meus irmãos, acho que a nossa primeira reação a olhar para esse texto é imaginar o cenário que está sendo descrito. Nós vemos algumas figuras aqui e ele começa anunciando o reinado do Senhor e a partir do segundo versículo ele relata essa entrada triunfal de Deus, não uma entrada, mas essa visão triunfal de Deus com nuvens e escuridão. Então Deus está envolto em nuvens escuras. Adiante dele vai um fogo que consome os seus inimigos. O texto ainda fala sobre relâmpagos que têm a capacidade de iluminar o mundo inteiro e fazer tremer o mundo inteiro, as pessoas do mundo. E ele termina ainda falando de montes que se derretem como cera na presença do Senhor. Irmãos, ao olharmos para essa cena, creio que podemos já ver ter um vislumbre do que é a majestade de Deus sendo anunciada aqui, sem tentar entender, sem tentar interpretar. Só de olhar para a descrição dessa cena já podemos ver a majestade de Deus, tamanha majestade sendo anunciada aqui. E esse primeiro termo, então, como eu já falei anteriormente, reina o Senhor, é um tema central nesse salmo. E aqui o salmista ele faz uso do nome pactual de Deus, o Deus da aliança, que agora é revelado em seu governo soberano, que agora é revelado como rei, um rei que reina sobre todos, um rei, como eu disse anteriormente também, que reina agora de uma forma universal sobre todos, e um rei que é ativo soberanamente sobre o mundo, não um rei afastado, mas um rei que está ativo em seu reinado. O salmista começa anunciando então esse reinado de Deus, e logo em seguida ele convoca o povo, não só o povo de Deus, mas o povo de toda a terra, a se alegrar com este rei. Regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Mas como ele chama todos, se existiam ali inimigos, na terra existem inimigos do povo de Deus, existiam ali naquele momento inimigos do povo de Deus. Sobre isso, Alan Herman ele comenta que uma resposta adequada ao eterno reinado de Deus, do Deus Santo, é culto e adoração. Todos os homens na história da humanidade são chamados a adorar e cultuar a Deus. A ideia aqui não é sobre quem
quem é o povo, e obviamente que o povo de Deus tem que cultuar ele, mas o ponto principal aqui não é se existe um relacionamento já desse homem com Deus, se esse homem faz parte do povo de Deus ou não. A terra inteira é chamada a adorar esse Deus, porque o propósito pelo qual a humanidade foi feita foi adorar a Deus. Sem adoração a Deus, sem o culto a Deus, não há propósito para a vida humana, não há motivação para a vida humana. Todos são chamados a se alegrar com esse rei soberano, com esse rei majestoso, com toda essa majestade que está sendo descrita aqui, porque esse é o propósito pelo qual nós fomos feitos. Então não há outro propósito na vida do homem. E ele segue então descrevendo algumas figuras, como eu já disse anteriormente, e podemos fazer um paralelo entre essas figuras e o que é visto no Êxodo, no relato de Êxodo, com as mesmas figuras também, quando o povo para no pé do Monte Sinai. E ali é visto também, então, Moisés sobe o monte e é visto ali também, então, essas mesmas figuras, uma nuvem escura que envolve o monte, é visto também fogo ali, relâmpagos que faziam tremer o povo, também que estremeciam o povo, que estremeciam o monte, também são vistos ali. E interessante que aquele monte do Sinai, ele estremece, e o Salmo aqui, ele relata o monte como algo que, como cera perto do fogo, se derrete. Creio que os irmãos já tiveram experiência de colocar cera perto de fogo e aquilo se derrete, aquilo deixa seu estado sólido e se derrete perante o fogo. E o monte, que é algo sempre foi visto como algo tão sólido, algo tão firme, algo tão inabalável, ele é posto como nada perto de Deus, como algo sem nenhuma resistência. Aos nossos olhos, algo tão firme, aos olhos de Deus, algo tão simples, tão mínimo. E isso tudo, todas essas figuras que são colocadas pelos salmistas aqui, tem o propósito exatamente de apresentar essa majestade de Deus, esse reino majestoso de Deus, e por isso nós somos chamados a nos alegrarmos em Deus, porque Ele é um Deus majestoso, Ele é um Deus que reina soberanamente desde a eternidade sobre todos os povos, e Ele é um Deus majestoso. Então todas essas figuras apontam para características gloriosas de Deus. Além disso, o salmista também deixa no segundo versículo características diretas, né? Ele fala dessas características que são justiça e juízo, são a base do seu trono. Deus já é colocado aqui como um Deus justo, um juiz justo, ele é colocado assim sobre todos os povos. Aqui ele vai falar sobre isso mais para frente, mas o salmista já começa a mostrar o juízo de Deus, um juízo justo, e com isso ele começa a mostrar a fidelidade de Deus sobre a sua própria palavra, pela sua própria palavra, lembrando que Deus não é fiel a nós, não é fiel a mim, como algumas interpretações de hino diziam, mas ele é fiel à sua própria palavra. É na própria promessa de Deus que está a fidelidade de Deus, que está a justiça e o juízo de Deus. E o salmista mostra aqui também Deus, por essa característica, justiça e juízo, mostra Deus como um Deus imparcial. Ele é justo, independente do lado, independente, sem nenhuma condição. Deus é justo, ele é o justo juiz, ele julgará a terra, ele reina sobre a terra, ele julgará a terra de forma justa. E o texto continua então, vai falar dos montes, daqueles montes inabaláveis que se derretem perante Deus, que não são nada perante o Senhor de toda a terra. Mais uma vez aqui, o salmista deixa claro que Deus é Deus sobre todas as coisas, Deus é Deus sobre toda a terra. E por fim, dessa primeira parte, ele diz que os céus anunciam a justiça
de Deus e que todos os povos veem a sua glória. Os céus servem de testemunha, que são usados como testemunha dessa glória de Deus. Toda essa glória, toda essa justiça gloriosa de Deus é revelada pelos próprios céus e, estando nos céus, toda a terra pode ver essa glória, toda a terra pode admirar essa glória. E tem toda essa visão, toda essa cena na frente sendo mostrada aqui, desenhada aqui pelo salmista, nós somos chamados agora a adorar esse Deus. E, meus irmãos, nós sabemos que o reino de Deus é dado a nós na primeira vinda de Cristo. O reino de Deus ele começa na primeira vinda de Cristo e ele será consumado na segunda vinda de Cristo. Mas sabemos que em Cristo Jesus nós fazemos parte desse reino já. E por conta disso que nós possamos então entender que nosso chamado hoje é de se alegrar com esse rei majestoso, é se alegrar por termos um rei majestoso. O primeiro chamado aqui desse salmo então é para que nós possamos se alegrar porque Deus reina de forma majestosa. E além de reinar de forma majestosa, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele reina sobre outros deuses. Do versículo 7 até o 9, o texto diz: Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. E aqui o salmista faz uma comparação entre Deus e os outros deuses, e ele vai falar sobre a idolatria. Então, primeiro ele começa chamando a confusão já e predizendo a confusão àqueles que adoram ídolos, predizendo vergonha àqueles que adoram ídolos, aqueles que não seguem o propósito pelo qual fomos feitos. E creio que olharmos para o texto, irmãos, para essa ideia de ídolos e de imagens de escultura, fica claro na nossa cabeça que o que o salmista está falando é de ídolos mesmo, de imagens que eram cultuadas por outros povos, por povos pagãos da época, por inimigos do povo de Deus. E ele está condenando esse ato deve realmente ser condenado, a adoração a outros deuses. Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus é o único Rei, o único Deus digno de adoração. Não há espaço para outro ídolo, não há espaço para outros deuses. Deus como já falamos anteriormente, é o Deus majestoso que reina majestosamente desde toda a eternidade, sobre todos os povos, e agora somos chamados a olhar para esse Deus como o único digno de adoração. Então não há espaço para outros deuses. Só que, meus irmãos, apesar de entendermos e de confirmarmos que realmente não deve haver adoração a outros deuses, não deve haver adoração à imagem, nós precisamos parar por um momento e sondar nossos corações, porque o pecado que ainda habita em nós, apesar de não nos dominar, ele muitas vezes insiste em criar ídolos nos nossos corações. E lembrando que ídolo não é só a imagem de escultura, não é só um santo, não é só uma imagem que eu posso adorar, mas é tudo aquilo que insiste em tirar o lugar de Deus no meu coração, aquilo que insiste em se fazer adorável ao meu coração. E só Deus é digno de adoração. Ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. E então coisas que teoricamente são boas podem se tornar ídolos. Então o dinheiro pode se tornar um ídolo, muitas vezes se torna um ídolo. Relação sexual pode se tornar um ídolo na vida de uma pessoa. Relacionamentos diversos podem se tornar ídolos, a família pode se tornar um ídolo, inclusive a nossa própria religiosidade, meus irmãos. Se não for centrada em Cristo Jesus, ela pode se tornar um ídolo na nossa vida. Ela pode simplesmente se tornar um alvo de adoração
distante de Deus, aquém de Deus, aquém de Cristo. Nós precisamos então sondar nosso coração e entender que esse texto também é para que a gente possa entender que só existe um Deus e se lembrar sempre, não só entender, mas sempre se lembrar, se o pecado que habita em nós ainda sempre insiste em criar ídolos, que a gente possa então a cada dia pregar o Evangelho para nós mesmos, entendermos que o único Deus que é digno de adoração é o nosso Deus. E o salmista aqui é categórico em mostrar a soberania de Deus sobre outros deuses, inclusive usando de ironia, né, para deuses que são feitas de madeira, imagens de madeira, se prostrando perante Deus, mostrando ali a insignificância desses outros deuses, desses outros ídolos, e mostrando a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a idolatria das pessoas e o ídolo das pessoas. E mais uma vez, então, a gente é chamado a se alegrar, a se regozijar por conta da justiça de Deus, porque o Deus justo, o justo juiz, ele condena a idolatria, ele condena o idólatra, e ele, em sua justiça, ele condena todo esse tipo de pecado. Nós somos chamados então a olhar para esse Deus justo e nos alegrarmos nele, porque, segundo o próprio texto, o Senhor é o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Nós somos chamados aqui, meus irmãos, a nos alegrarmos em Deus, porque Ele está acima de qualquer ídolo, porque Ele está acima de qualquer outro tipo de Deus que possa ser inventado pela humanidade. Nós somos chamados a nos alegrarmos no único Deus, o único Deus digno de adoração. E além de devermos nos alegrar no Senhor, porque Ele reina de forma majestosa e porque Ele reina sobre outros deuses, nós somos chamados a nos alegrar no Senhor, porque Ele reina de forma salvífica sobre o seu povo. O texto continua no versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Aqui o salmista começa trazendo algumas implicações ao povo de Deus, ao povo que é considerado justo em Jesus Cristo. E esse povo, então, ele é chamado, e o texto, o salmista, ele faz um contraponto entre aqueles que amam a Deus e aqueles que amam o mal, e ele mostra que necessariamente, se você ama a Deus, você precisa detestar e odiar o mal, você precisa odiar o pecado. Mais uma vez, eu repito o que eu falei anteriormente, já o pecado não nos domina mais, uma vez que estamos em Cristo Jesus, mas ele habita em nós. Ele ainda habita em nós, e nós precisamos odiar esse pecado que habita em nós, por entender que ele é contrário ao Deus soberano, majestoso, o Rei de nossas vidas. O pecado é contrário à vontade de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos chamados e nós somos qualificados a servir a Deus, a adorar a Deus segundo a vontade dele. Então, não há espaço para dois senhores na nossa vida. Não há como servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao pecado. O que Cristo Jesus fez na nossa vida foi exatamente nos livrar da escravidão do pecado. Não somos mais escravos, não temos que olhar mais para o pecado como nosso Senhor. Devemos a cada dia entender que nosso Senhor é Jesus Cristo, que nosso Senhor é o Deus soberano e majestoso, que nós devemos nos alegrar e servir por toda a nossa vida. Então, aqui nós somos chamados a olhar para isso, nos alegrarmos nisso. E talvez você pense, ou não só agora, mas no decorrer da sua vida, você fracasse algumas vezes nisso, nessa tentativa de odiar e se afastar do pecado. Mas o próprio texto, meus irmãos, nos consola quanto a isso, quando diz que é Ele que guarda a alma dos santos, é Ele que nos livra da mão dos ímpios.
Meus irmãos, a mensagem do Evangelho ela é tão maravilhosa que até naquilo que somos chamados a fazer, que é a nossa santificação, nós temos a ação de Deus, a ação do Espírito Santo ali. E como a própria palavra de Deus nos diz, aquele que começou a boa obra em vós, a terminará até o dia de Cristo. O consolo que nós temos aqui é entender que Deus está fazendo a obra dele em nós. Nós devemos sim lutar contra o pecado, nós devemos sim buscar na palavra de Deus, buscar na mensagem do Evangelho, o entendimento, para que a cada dia possamos nos afastar desse pecado. Mas nós somos chamados a fazer isso, com o entendimento que Deus está trabalhando tudo isso em nós. Deus está tratando todo o pecado que há em nós ainda, nos livrando dele, nos curando dele e nos santificando a cada dia em Cristo Jesus. É Deus quem cuida, é Deus quem livra. No versículo 11, o salmista continua dizendo que a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. A luz de Deus, a luz que é revelada depois em Jesus Cristo, ela é dada aos justos. Aquele que é considerado, nós que somos considerados justos em Cristo Jesus, nós recebemos a luz de Deus, nós recebemos esse cuidado, nós recebemos esse livramento de Deus e agora nós podemos viver nessa luz, mais uma vez chamados à alegria pela vida com Deus. A alegria porque o reinado de Deus, ele nos salva. Porque Deus é um rei que salva o seu povo, que cuida do seu povo, que livra o seu povo. E mais uma vez no versículo 12 ele diz: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Mais uma vez aqui, irmãos, somos chamados a adorar a Deus, a nos alegrarmos nesse rei que está acima de qualquer outro reinado que já existiu, esse rei que é majestoso e uma majestade muito acima de qualquer rei, qualquer reinado que já existiu. O nosso Deus, o nosso Senhor, que reina soberanamente desde a eternidade. Meus irmãos, mais uma vez, entendemos que esse reinado de Deus, ele já se iniciou. Na verdade, o reinado de Deus, ele existe desde a eternidade. Ele foi revelado a nós em Cristo Jesus. Ele se tornou universal em Cristo Jesus. E Cristo, ele inicia o reino de Deus na terra em sua primeira vinda e ele consumará na sua segunda vinda. E aguardamos a vinda de Cristo com alegria. Nós somos chamados a nos alegrar. Então, devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele reina de forma majestosa, porque Ele reina sobre outros deuses e porque Ele reina de forma salvífica sobre o seu povo. Queria trazer algumas aplicações para os irmãos sobre esses 3 pontos que falamos hoje, sobre esse salmo que foi exposto hoje. E que na nossa vida, de forma prática, a gente comece a adorar a Deus por quem Ele é. Talvez nós, no seminário, a gente tenha aprendido a importância dos atributos de Deus, de olhar para Deus como Ele realmente é. Mas talvez em nossas igrejas ou em outras igrejas, muitos não estão sendo ensinados sobre o verdadeiro valor de uma oração de adoração. Não só uma oração de petição, nem só uma oração de agradecimento, mas uma oração que adora a Deus mesmo por quem Ele é. Um Deus majestoso, um Rei soberano. Que nós possamos então começar a olhar e meditar na palavra de Deus, buscando esses atributos de Deus, entendendo esses atributos de Deus, reconhecendo esses atributos de Deus e adorando a Deus pelos seus atributos, adorando a Deus por quem Ele é. Que nós possamos também, no segundo ponto sobre a idolatria, que nós possamos, como eu já disse anteriormente, que nós possamos olhar para o nosso coração e sondar nosso coração e nos afastarmos da idolatria e nos afastarmos de pecados que se formam dentro de nós, que a cada dia possamos olhar para Cristo, olhar para o Evangelho como aquele que
nos liberta, aquele que nos tira da escravidão do pecado, possamos então deixar de viver como escravos mesmo, de começar a desfrutar da vida com Deus. Que ao olharmos para o Evangelho diariamente, então a gente possa se afastar da idolatria. E por fim, que tudo isso crie em nós um sentimento de gratidão, de alegria mesmo, por entender que esse Deus majestoso, esse Deus que está acima de todos os deuses, esse Deus nos salvou em Cristo Jesus, esse Deus reina sobre nossa vida em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos fez participante com Ele desse reino. Que nós possamos então nos alegrar nisso, nos lembrar disso todos os dias, não só ouvir isso uma vez e entender que devemos nos alegrar, mas não, diariamente mesmo ter contato com a palavra de Deus e nos alegrarmos pela salvação em Jesus Cristo. E viver dessa forma, cheios dessa alegria, transbordando dessa alegria, pregando o Evangelho, levando essa mensagem também para outras pessoas e adorando a Deus através da pregação do Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos porque o Senhor é Rei, porque o Senhor é um Rei majestoso, porque o Senhor é um Rei ativo em nossas vidas, porque o Senhor é o Rei soberano desde toda a eternidade. Te louvamos porque o Senhor é o único Deus, Deus acima de todos os deuses, o Rei acima de todos os reis, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Possamos então viver nossa vida, Senhor, em gratidão a isso, em alegria por recebermos essa dádiva, Senhor. Que a nossa vida seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus.